nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da Na terra. face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os vossos Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos durar sempre da sua consolação. Cristo, nosso. Sede de sabedoria. Amém. Muito bem. Deixam-me agora pôr aqui. Pega-me aqui a luz do quarto. Ele hoje não me deixa minimizar. Tem que ser só uma coluna parcelar. Vou vir aqui à procura do meu texto. Ora bem, então eu gostava de vos chamar a atenção ao iniciarmos a apresentação do último capítulo da Fratelli Tutti, o 8º, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Eu acho que nós hoje devemos homenagear Francisco, não só por aquilo que nos disse ao longo destas semanas, meses já, a propósito da Fratelli Tutti, mas do testemunho que ao longo do seu pontificado tem dado e daquele que precisamente nestes dias, desde ontem até segunda-feira, está a dar ao mundo sobre exatamente esta fraternidade a partir do diálogo interreligioso. O Papa tem conseguido coisas extraordinárias a este propósito e creio que nós precisamos de entender este seu papel e de nos tornarmos imitadores daquilo que ele tem feito no mundo a nível deste diálogo. Então, começaria por introduzir o capítulo dizendo-vos o seguinte. Durante o seu pontificado, o Papa Francisco tem-se revelado um pontífice que acredita no diálogo interreligioso e tem sabido tomar iniciativas que o têm concretizado com grande coragem e com inconfundível humildade e capacidade de diálogo sincero que tem dado numerosos e impensáveis frutos, tal como está acontecendo nestes dias com a sua arriscada viagem ao Iraque. As suas primeiras palavras neste capítulo último que hoje estamos a iniciar são de tudo isto um exemplo eloquente. Passo a citar. As várias religiões, diz Francisco, ao partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. Creio que é uma bela introdução que o Papa nos faz com estas palavras e, mais adiante, citando um ensinamento dos bispos da Índia, recorda-nos ainda: o objetivo do diálogo interreligioso, supõe-se, é estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais num espírito de verdade e amor. Portanto, para dizer que é mais um reflexo de, como vos dizia antes, do que o Papa há muito se tem empenhado exatamente neste diálogo interreligioso. O primeiro subcapítulo deste capítulo 8º tem como título o Fundamento Último, o que quer dizer que, de alguma maneira, o Papa vai agora recordar todo o texto que está para trás
no qual verdadeiramente ele quis manifestar como sendo o fundamento do diálogo interreligioso e da paz. O Papa começa por recordar-nos no início deste último capítulo que o fundamento único e grande motivação do diálogo interreligioso é acreditar que temos todos um Pai em comum, única razão que pode fundar a fraternidade universal. E agora volto a citar Francisco, que diz: como crentes, pensamos que sem uma abertura ao Pai de todos, não pode haver razões sólidas e estáveis para o apelo à fraternidade. Estamos convencidos, continua ele, de que só com esta consciência de filhos que não são órfãos, podemos viver em paz entre nós. Com efeito, a razão por si só é capaz de ver a igualdade entre os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade. Portanto, aquilo que o Papa nos quer dizer é que o fundamento último, que por isso mesmo pode fundar a fraternidade, é exatamente o facto de que temos todos em comum o mesmo Pai e, por essa razão, somos todos efetivamente irmãos. A concretizar este fundamento último da fraternidade, o Papa recorda um trecho de centésimos anos de São João Paulo II, que passo a citar. Se não existe, diz o Papa João Paulo II, uma verdade transcendente na obediência à qual o homem adquire a sua plena identidade, como filho, naturalmente, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. Com efeito, o seu interesse de classe, de grupo, de nação, contrapõe-nos inevitavelmente uns aos outros. Se não se reconhece, continua ainda o Papa João Paulo II, se não se reconhece a verdade transcendente, triunfa a força do poder e cada um tende a aproveitar-se ao máximo dos meios à sua disposição para impor o próprio interesse ou opinião sem atender aos direitos do outro. A raiz do totalitarismo moderno, portanto, deve ser individuada na negação da transcendência, da transcendente dignidade da pessoa humana, imagem visível de Deus, invisível, e, precisamente por isso, pela sua própria natureza, sujeito de direitos que ninguém pode violar. Seja indivíduo, grupo, classe, nação ou Estado. Nem tampouco o pode fazer a maioria de um corpo social lançando-se contra a minoria. São muito fortes estas palavras do Papa João Paulo II, que praticamente deu também a oportunidade ao Papa Francisco de desenvolver este mesmo tema. Naturalmente, sempre a partir da sua experiência de fé e da sabedoria que lhe é própria, o Papa Francisco considera que se vem acumulando ao longo dos séculos e aprendendo também com as nossas numerosas fraquezas e quedas, como crentes das diversas religiões, aquilo que já sabíamos, que tornar Deus presente no mundo, entende-se, é um bem para as nossas sociedades. Buscar a Deus com coração sincero, desde que não o ofusquemos com os nossos interesses ideológicos ou instrumentais, ajuda a reconhecermos-nos como parceiros de estrada, verdadeiramente irmãos.
E neste sentido, o Papa Francisco diz uma coisa que, em sua opinião, é de facto muito importante e que tem que ver com as ideologias a que já me referi e que muitas vezes tomam, o lugar de Deus. Cito o Papa agora. Julgamos que quando se pretende, em nome de uma ideologia, expulsar Deus da sociedade, acaba-se adorando ídolos. E bem depressa o próprio homem se sente perdido na sua dignidade que é espezinhada e nos seus direitos que são violados. Continua ainda o Papa. Conheceis bem a brutalidade a que pode conduzir a privação da liberdade de consciência e da liberdade religiosa. E como desta ferida se gera uma humanidade radicalmente empobrecida porque fica privada de esperança e de ideais. Naturalmente, o Papa Francisco recorda aqui as terríveis experiências, dramáticas experiências da primeira metade do século XX, mas, infelizmente, não terminou com a Segunda Guerra Mundial o perigo e o risco de tudo isto se repetir como tem vindo a acontecer. Por isso, o Papa Francisco volta a dizer-nos que temos de tomar consciência e de reconhecer que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se contam uma consciência humana anestesiada, e conhecemos isto em tantas zonas do mundo, e o afastamento dos valores religiosos, bem como o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas que divinizam o homem e colocam os valores humanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentes. Parece que Francisco está a ler a experiência que vivemos na nossa velha Europa a caminho de tantas atitudes agnósticas e muitas vezes ateias. Mas Francisco continua dizendo: não se pode admitir que no debate público só tenham voz os poderosos e os cientistas. Deve haver um lugar para a reflexão que provém de um fundo religioso que recolhe séculos de experiência e sabedoria. Os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Possuem uma força motivadora, mas de facto são desprezados pela miopia dos racionalismos. E é exatamente por causa desta situação que o Papa não desiste de proclamar a necessidade de acolher estas riquezas do passado e de as tornar presentes e ativas no presente, de alguma maneira como ele próprio tem vindo a fazer. É por estas razões todas que acabamos de citar que antes o Papa Francisco identificou e nos deu a conhecer que urge admitir, e passo a citar de novo o Papa, que muito embora a Igreja respeite a autonomia política, e creio que está fora de questão esta liberdade que a política tem, esta autonomia que lhe é própria, apesar disto, a Igreja respeitando isto, não relega a sua própria missão para a esfera do privado, mesmo se muitas vezes essa é a intenção. Diz o Papa, pelo contrário, não pode nem deve ficar à margem na construção de um mundo melhor, sem deixar de despertar as forças espirituais que possam fecundar toda a vida social. Agora, realisticamente e corretamente, do ponto de vista do diálogo interreligioso e com a sociedade civil, o Papa acrescenta e diz: é verdade que os ministros da religião
não devem fazer política partidária própria dos leigos, mas mesmo eles, os leigos e os padres, não podem renunciar à dimensão política da existência, que implica uma atenção constante ao bem comum e à preocupação pelo desenvolvimento humano integral. A Igreja tem um papel público que não se esgota nas suas atividades de assistência ou de educação, mas busca a promoção do homem e da fraternidade universal. Como que o Papa a colocar-se no terreno adequado e a dizer que, não sendo o papel específico da Igreja a construção política propriamente dita, e, diz ele ainda, não pretendendo disputar poderes terrenos, no entanto, não renuncia, e volto a citar, a oferecer como uma família entre as famílias, que é isso que é a Igreja, para testemunhar ao mundo de hoje a fé, a esperança e o amor do Senhor. Mas também para testemunhar àqueles que Ele ama com predileção, ou sejam, os mais pobres. E o Papa agora usa uma imagem muito rica na linha daquilo que disse João Paulo II no início do seu pontificado, de abrir as portas a Cristo. O Papa agora compara a Igreja a uma casa com as portas abertas. E neste sentido diz, e volto a citar, a Igreja é uma casa com as portas abertas, porque é mãe. E como mãe, como Maria, a mãe de Jesus, queremos ser uma Igreja que serve, que sai de casa, que sai dos seus templos, que sai das suas sacristias para acompanhar a vida, sustentar a esperança e ser sinal de unidade, para lançar pontes, abater muros, semear reconciliação. E a nossa prática e a nossa experiência diz-nos que no mundo contemporâneo onde nos encontramos, se há realidade a promover é a unidade, se há necessidades é exatamente a de lançar pontes, de abater muros, de semear reconciliação, porque esse é o fruto da nossa cultura contemporânea. Então, agora que já declarou qual é o fundamento último da fraternidade e da paz, o Papa abre, depois desta introdução que faz sobre o papel da Igreja, abre a nossa visão a aceitar no domínio público o papel da identidade cristã. É o segundo subtítulo deste capítulo. Com o que nos acaba de dizer sobre o fundamento último do diálogo e da paz, o Papa Francisco está já a definir as linhas da identidade cristã, que aliás é aquilo que ele pretende agora apresentar com imagens verdadeiramente maravilhosas. Volto a citar o Papa Francisco. A Igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões. Estamos longe do tempo em que as outras religiões, ou até mesmo as outras igrejas, eram nossas inimigas. Mas o Papa diz, nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Disse-o ontem e hoje, estando no Iraque. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. Todavia, como cristãos, não podemos esconder que se a música do Evangelho parar de vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão, a ternura que nasce da confiança, a capacidade da reconciliação que encontra a sua fonte no facto de nos sabermos sempre
perdoados, enviados. O Papa continua: se a música do Evangelho cessar de repercutir nas nossas casas, nas nossas praças, nos postos de trabalho, na política e na economia, teremos extinguido a maioria que nos desafiava a lutar pela dignidade de todo homem e mulher. Como vos dizia, são lindas as imagens que o Papa usa, através desta imagem da música, do Evangelho, para dizer qual é um papel insubstituível que nós cristãos temos numa linha de diálogo e de tolerância. Respeitando, como sempre, o papel dos outros, a seguir, volto a citar, outros bebem de outras fontes, para não este manancial de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho. Ele brota para o pensamento cristão e para a ação da Igreja, o primado reservado à relação, ao encontro do mistério sagrado do outro, à comunhão universal com a humanidade inteira, com a vocação de todos. Portanto, até aqui, estas palavras verdadeiramente espantosas do Papa Francisco. Depois do encontro, posso pedir um favor àqueles que têm os micros ligados, que os podem desligar para não interromper a comunicação. Muito obrigado. Diante de cristãos, muçulmanos e azíris. Alguém que está a ver o programa. Amândio. Certeza. O Amândio. Tem que fechar, tem que desligar o micro. Está a seguir desde o Iraque. É isso, porque se dizia que eram notícias que são... O anfitrião pode desativar o... Pode cortar o micro. Pois acho que há aqui um comando onde se pode exatamente tirar o micro. Colocar tudo em silêncio. Eu já mandei uma mensagem, mas vê-se que ele não está a ligar. Olha bem assim. A celebração perguntou se no rito caldeu em aramaico. O Silvestre não consegue fechar. Não consegue fechar aí. Mas... Já foi mais. Prima a agência Eclésia, e nas últimas décadas, consequência das muitas guerras, mais de 1 milhão de cristãos deixaram o país. É que eu não consegui identificar. É o Amândio. Amândio Cruz. Amândio Cruz. Sim. Então, peraí que eu vou tentar desativar o som dele. Confrontada com os problemas de produção. Já consegui. Já conseguiu? Ah, boa. Não, mas ainda há qualquer coisa. Como? Já está vermelho, já está. Já está. Ok. Peço desculpa. Então, com tudo o que anteriormente nos propôs o Papa Francisco, salienta-se a nota da catolicidade da Igreja, a que ele preside e que confirma a identidade da comunidade cristã, onde quer que esta esteja presente. Neste sentido, diz o Papa, chamada a encarnar-se em todas as situações e presente através dos séculos, em todo o lugar da terra, isto mesmo significa que a Igreja é católica, ela pode, a partir da sua experiência de graça e pecado, compreender a beleza do convite ao amor universal. Com efeito, tudo o que é humano nos diz respeito, onde quer que as assembleias dos povos se reúnam para determinar os direitos e os deveres dos homens, sentimos-nos honrados quando nos permitem,
tomando lugar nelas. O Papa tem uma humildade verdadeiramente extraordinária e nunca sugere qualquer coisa que pode ser importante nos outros mudar, sem o fazer com uma extraordinária humildade. Para muitos cristãos, este caminho de fraternidade tem também uma mãe chamada Maria. Ela recebeu junto da cruz esta maternidade universal e cuida não só de Jesus, mas também do resto da sua descendência. Quer dizer que ela está presente a todas estas nossas vicissitudes. Com o poder do ressuscitado, ela quer dar à luz um mundo novo, onde todos sejamos irmãos, onde haja lugar para cada descartado das nossas sociedades, onde resplandeçam a justiça e a paz. Ora bem, perante estas extraordinárias palavras, entendo que é nesta opinião do Papa Francisco, qualquer que seja a dimensão de grandeza ou de expressão que a Igreja tenha, porque há países onde a Igreja é maioritária e há tantos outros onde ela é minoritária, onde quer que ela se encontre por esse mundo fora, pois a força dos seus fins não está em qualquer forma de poder humano, mas na riqueza do ideal de que é portadora para todos os homens e mulheres, com a salvaguarda da liberdade religiosa, tal como o próprio Papa implorou ontem, ao afirmar-se como peregrino penitente em terras de Abraão, no Iraque. O Papa pode agora repetir, provavelmente estas palavras, tê-las-á repetido já em qualquer discurso dos que fez ou que irá fazer no Iraque. São de novo palavras do Papa. Como cristãos, pedimos que nos países onde somos minoria, nos seja garantida a liberdade, tal como nós a favorecemos para aqueles que não são cristãos, onde eles são minoria. Existe um direito humano fundamental que não deve ser esquecido no caminho da fraternidade e da paz. É a liberdade religiosa para os crentes de todas as religiões. Esta liberdade manifesta que podemos encontrar um bom acordo entre as culturas e religiões diferentes. Testemunha que as coisas que temos em comum são tantas e tão importantes que é possível individuar uma estrada de convivência serena, ordenada e pacífica, na aceitação das diferenças e na alegria de sermos irmãos, porque filhos do único Deus. Imagino que estas palavras do Papa, se não foram ouvidas diretamente, sejam já conhecidas de muitos daqueles que receberam e acolheram no Iraque. E, aliás, já em declarações do Ayatollah com quem se reuniu hoje, em particular o Papa Francisco, já veio declarar que, no seu entender, os cristãos devem ter liberdade e estar envolvidos na atividade da vida do país. Portanto, para dizer que são movimentos de humildade que se tornam depois grandes experiências vividas pelos povos e pelas religiões. Contudo, apesar desta súplica humilde, o Papa Francisco não se esquece de recordar o compromisso, neste caso para os cristãos, que decorre da sua própria identidade e por isso acrescenta, e agora volto a citar o Papa, pedimos a Deus que fortaleça a unidade dentro da Igreja. Ele sabe como muitas vezes se semeiam conflitos mesmo dentro da Igreja. Unidade que se enriquece com diferenças que se reconciliam pela ação do Espírito Santo. Com efeito, e cita São Paulo aos Coríntios, num só Espírito
fomos todos batizados para formar um só corpo, onde cada um presta a sua contribuição peculiar. Como dizia, aliás, Santo Agostinho, o ouvido vê através do olho e o olho escuta através do ouvido. Recordando ainda, e volto a citar o Papa, que cita depois mais adiante o Evangelho de São João, é urgente continuar a dar testemunho de um caminho de encontro entre as várias confissões cristãs. Não podemos esquecer o desejo expresso por Jesus que todos sejam um. Ao escutar o seu convite, reconhecemos com tristeza que no processo de globalização falta ainda a contribuição profética e espiritual da unidade entre todos os cristãos. Todavia, apesar de estarmos ainda a caminho para a plena comunhão entre as igrejas cristãs, já temos o dever de oferecer um testemunho comum do amor de Deus por todas as pessoas, trabalhando em conjunto ao serviço da humanidade. E agora, no subcapítulo seguinte, o Papa aborda um dos temas mais dramáticos neste processo de diálogo interreligioso e de promoção da paz. O título do subcapítulo é Religião e Violência. Mas o Papa não só recorda as nossas limitações do passado na história de nós e de tantos outros, como recorda que, naturalmente, nenhum credo pode ser fundamento para a violência e a guerra. A este ponto da reflexão, e realisticamente, o Papa Francisco não esquece o facto de termos atrás de nós uma história de violência com origem nos conflitos religiosos e nas próprias religiões, que está longe de ter terminado, cuja situação ele reconhece, todavia, que pode mudar. E volto a citá-lo. Entre as religiões é possível um caminho de paz. O ponto de partida deve ser o olhar de Deus, porque Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. E o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa, seja qual for a religião. E se é um ateu, é o mesmo amor. Quando chegar o último dia e houver luz suficiente na Terra para poder ver as coisas como são, não faltarão surpresas. Até aqui estas palavras sentidas do Papa Francisco. Ora bem, não esquecemos que este é um desafio que, na opinião do próprio Papa Francisco, é para todos nós. Pois, e volto a citá-lo, os crentes precisam de encontrar espaços para dialogar e atuar juntos pelo bem comum e a promoção dos mais pobres. Não se trata de nos tornarmos todos mais volúveis, nem de escondermos as convicções próprias que nos apaixonam, para podermos encontrar-nos com todos os outros que pensam de maneira diferente. Com efeito, quanto mais profunda, sólida e rica for uma identidade, mais enriquecerá os outros com a sua contribuição específica. Vê-se claramente que o Papa não tem não sofre de qualquer tentação de sincretismo ou de perda de identidade, assim como a respeita naturalmente também para os outros. Diz ele ainda, como crentes, somos desafiados a retornar às nossas fontes para nos concentrarmos no essencial, a adoração de Deus e o amor ao próximo.
para que alguns aspectos da nossa doutrina, fora do seu contexto, não acabem por alimentar formas de desprezo, ódio, xenofobia, negação do outro. A verdade, conclui o Papa, é que a violência não encontra fundamento algum nas convicções religiosas fundamentais, mas apenas nas suas deformações. Creio que o Papa é claríssimo e sabe respeitar aqueles que verdadeiramente constroem uma paz verdadeira. E a partir daqui, quase a concluir a encíclica e preparando-se para fazer um apelo universal, o Papa Francisco não pode deixar de ser coerente consigo próprio e aponta o que em nome da fé todos podemos fazer. Portanto, não deixa de nos chamar a todos ao compromisso. E volto a citar o Papa, que diz: o culto sincero e humilde a Deus leva não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e a liberdade dos outros e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. Na realidade, continua o Papa, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. E cita a primeira carta de São João 4:8. Por isso, o terrorismo execrável que ameaça a segurança das pessoas, tanto no Oriente como no Ocidente, tanto no Norte como no Sul, espalhando pânico, terror e pessimismo, não se deve à religião. Embora, como todos nós sabemos, os terroristas as instrumentalizem para servir os seus intentos. Mas onde todo este ódio, pânico, terror, pessimismo tem origem é no cúmulo de interpretações erradas dos textos religiosos, das políticas de fome, de pobreza, de injustiça, de opressão, de arrogância. Por isso, continua o Papa, é necessário interromper o apoio aos movimentos terroristas através do fornecimento de dinheiro, de armas, de planos ou justificações e também a cobertura mediática e considerar tudo isto como crimes internacionais que ameaçam a segurança e a paz mundial. É preciso condenar tal terrorismo em todas as suas formas e manifestações. E a concluir, o Papa diz: as convicções religiosas sobre o sentido sagrado da vida humana consentem-nos reconhecer os valores fundamentais da nossa humanidade comum. Valores em nome dos quais se pode e deve colaborar, construir e dialogar, perdoar e crescer, permitindo que o conjunto das diferentes vozes forme um canto nobre e harmonioso e não gritos fanáticos de ódio. Acho que são palavras que nos devem envolver a todos e comprometer neste digno trabalho de construir a paz. Creio que estamos todos de acordo que, por vezes, a violência fundamentalista desencadeia-se em alguns grupos de qualquer religião pela imprudência dos seus líderes ou até mesmo pela ação e pelo impulso desses mesmos líderes. Mas o Papa Francisco recorda-nos que o dever de construir a paz, e isto é uma coisa realmente extraordinária, está gravado no nosso coração. Diz o Papa, volto a citar,
o mandamento da paz está inscrito nas profundezas das tradições religiosas que nós representamos. Agora, fala envolvendo consigo os próprios líderes religiosos. Nós, provavelmente ele há dito também nestas horas últimas, nós líderes religiosos somos chamados a ser verdadeiros dialogantes, a agir na construção da paz e não como intermediários, mas como mediadores autênticos. E aqui o Papa agora distingue intermediários de mediadores. Os intermediários, continua o Papa, procuram contentar todas as partes com a finalidade de obter um lucro para si mesmos. O mediador, ao contrário, é aquele que nada reserva para si próprio, o seu amor é gratuito, mas que se dedica generosamente até se consumir, que é o testemunho que ele está a dar no Iraque, consciente de que o único lucro é a paz. Cada um de nós, líderes religiosos, é chamado a ser um artífice da paz, unindo, não dividindo, extinguindo o ódio em vez de o conservar, abrindo caminhos de diálogo em vez de erguer novos muros. Estas são praticamente as palavras conclusivas do Papa Francisco nos diferentes capítulos desta encíclica e, sobretudo, neste último. O resto que falta ainda comunicar, e aí passo praticamente a ler textualmente a encíclica, inclusive as suas duas orações finais, é aquilo a que o Papa chama um apelo. À maneira de conclusão, e como quem quer recordar os próprios compromissos a favor da paz, o Papa Francisco lança a todos os homens de boa vontade um novo e caloroso apelo à paz. E o que vos passo a ler é naturalmente a transcrição deste apelo que o Papa renova, partindo do apelo que publicou em comum com o grande imã Ahmad Al-Tayeb. Então cito o apelo. Naquele encontro fraterno que recordo jubilosamente com o grande imã Ahmad Al-Tayeb, declaramos firmemente, está a citar o acordo, que as religiões nunca incitam à guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Estas calamidades são fruto de desvio dos ensinamentos religiosos, do uso político das religiões e também das interpretações de grupos de homens de religião que abusaram, em algumas fases da história, da influência do sentimento religioso sobre os corações dos homens. Com efeito, Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Até aqui o Papa estava a citar o apelo que tinha assinado, o acordo, digamos assim, com o imã. E agora diz, por isso quero retomar aqui o apelo à paz, justiça e fraternidade que fizemos juntos. E este é o apelo que é também transcrição desse mesmo apelo realizado entre o Papa e o imã. Estas palavras já nos podem soar como que à maneira de uma oração e de um desejo que formulamos no interior do nosso coração para nos podermos tornar, nós também,
juntamente com o Papa Francisco, promotores deste apelo e, ao mesmo tempo, deste diálogo interreligioso e de construção da paz. Eis o texto. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz, em nome da alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um que mate uma pessoa é como se tivesse matado toda a humanidade, e quem quer que salve uma pessoa é como se tivesse salvo toda a humanidade. Em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados e dos marginalizados, a quem Deus ordenou socorrer com um dever exigido a todos os homens e de modo particular às pessoas facultosas e abastadas, em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados e dos exilados das suas casas e dos seus países, de todas as vítimas das guerras, das perseguições e das injustiças, dos fracos, de quantos vivem no medo, dos prisioneiros de guerra e dos torturados em qualquer parte do mundo, sem distinção alguma, em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se vítima das destruições, das ruínas e das guerras, em nome da fraternidade humana que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais, em nome desta fraternidade dilacerada pelas políticas de integralismo e divisão e pelos sistemas de lucro desmesurado e pelas tendências ideológicas odiosas que manipulam as ações e os destinos dos homens, em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela, em nome da justiça e misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé, em nome de todas as pessoas de boa vontade presentes em todos os cantos da terra e, portanto, de todos nós também, em nome de Deus e de tudo isto, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Não há dúvida que podemos quase dizer, um texto sagrado, onde Deus realizou já a comunhão e a unidade neste diálogo interreligioso entre o Papa e o Imã Altaieb. Resta da nossa encíclica apenas esta breve, chamemos-lhe assim, conclusão que o Papa faz depois do apelo e depois de nos presentear com duas belas orações que faremos a concluir este nosso trabalho. E digo, e o Papa conclui esta sua encíclica com a expressão profunda daqueles que foram os seus sentimentos e motivações para nos propor este documento. E agora cito-vos as últimas palavras do Papa na encíclica. Neste espaço de reflexão sobre a fraternidade universal, senti-me motivado especialmente por São Francisco de Assis e também por outros irmãos que não são católicos, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi,
e muitos outros. Mas quero terminar lembrando uma outra pessoa de profunda fé, que a partir da sua intensa experiência de Deus, realizou um caminho de transformação até se sentir irmão de todos. Não é por acaso que a encíclica se chama Fratelli Tutti. Todos irmãos. Refiro-me, diz o Papa, ao beato Carlos de Foucauld, Charles de Foucauld. O seu ideal de uma entrega total a Deus encaminhou-o para uma identificação com os últimos, os mais abandonados no interior do deserto africano. Naquele contexto, afloravam os seus desejos de sentir todo o ser humano como um irmão e pedia a um amigo o seguinte: peça a Deus que eu seja realmente o irmão de todos. Enfim, queria ser o irmão universal, mas somente identificando-se com os últimos é que chegou a ser irmão de todos. Que Deus inspire este ideal a cada um de nós. E o Papa termina com um amém, assim seja. Estamos gratos a Deus pelo dom do Papa Francisco, que verdadeiramente nos dá uma maravilha tão grande como é esta encíclica e como foram as outras que ele já publicou. E neste sentido, como quem agradece o dom tão precioso, vamos terminar estas intervenções sobre a Fratelli Tutti, rezando as duas orações que o Papa coloca no fim da encíclica. A oração ao Criador e uma oração ecuménica. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Esta é a oração final, a oração ao Criador, e agora esta última é a oração ecuménica, oração cristã ecuménica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós, cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Queridos amigos, esta é a final
a grande mensagem que o Papa Francisco tinha e tem para todos nós e que certamente continua nestes dias a lançar e a semear entre os nossos irmãos do Iraque. Portanto, peçamos-lhe mais uma vez que nos dê a capacidade de ser verdadeiramente seus discípulos e de nos tornarmos nós também arautos da paz.